Então, boa noite. Hoje é a aula 5 do nosso ciclo formativo Cinema, Meio Ambiente e Cidadania, né? Na plataforma Planeta na Escola. Eu sou a Gláucia Fornazari Maximiano e hoje eu vou retomar com vocês a questão dos sistemas, né? Então, nós fizemos algumas atividades com o sistema nas aulas anteriores, falamos de sistema natural, sistema social, sistema escolar, né? E agora, hoje, nós vamos conceituar um pouco isso, vamos falar um pouquinho de cinema e vamos pensar para a próxima aula, né? Nas estratégias pedagógicas participativas, tá? Então, eu vou começar a compartilhar com vocês o nosso PowerPoint. Vocês estão vendo? Não. Não? Ah, então, peraí. Tela cheia. Compartilhar. E agora? Agora foi. Tá. Então, olha só, ciclo formativo de cinema, meio ambiente e cidadania para professores da educação básica. A gente estava ouvindo a música Terra, do Caetano Veloso, antes de iniciar a gravação, enquanto conversávamos. É uma música bastante significativa, né? Terra, por mais distante, um errante navegante, né? É uma música que talvez nossos estudantes não conheçam, todos os estudantes conheçam, mas é bem interessante a gente apresentar essa música e essa letra no sentido da gente dizer que ela foi escrita lá no século passado, né? E que já havia uma grande preocupação com a questão ambiental. E fazer as pontes, né? Que preocupação era essa? De que forma essa preocupação foi levantada pelo artista, né? Como se dá a rima, como se dá aquele texto, né? Aquele portador de texto, como que é, né? De que forma que está sendo apresentado o conteúdo, né? Tanto no texto quanto na música, se é uma música mais alegre, se é uma música menos alegre. Então, a escolha dessa música Terra, do Caetano Veloso, tem a ver com essa importância, né, da gente educar pela arte, que é o que a gente se propõe aqui no nosso curso de cinema, né? E aí a gente já entra na teoria geral dos sistemas, porque nós, nos encontros anteriores, a gente já falou, né, que a escola tem a parte social, ela tem a parte natural, ela está dentro de um grande sistema, né? Então, o que é esse sistema, quando a gente vai categorizar, né? É um conjunto de elementos em interação dinâmica organizados em função de um objetivo, né? Então, a escola é um sistema, né? E esses elementos estão todos em interação dinâmica e estão organizados em função de um objetivo, né? No caso da escola, ela vai ser um sistema sempre, a escola, ela vai ser sempre um conjunto de elementos em interação dinâmica, mas, às vezes, esse objetivo que a gente pensa que ela está tendo
que a gente pensa que ela está atingindo, às vezes ela não está atingindo. Às vezes a gente tem um currículo oculto acontecendo, a gente chega num objetivo que não é aquele necessariamente que está escrito, ou que as pessoas pensam que está sendo perseguido, né? Que a gente chama de currículo oculto mesmo, né? Ele não está escrito, mas ele está o tempo todo sendo desenvolvido. Né? Então, é muito importante que a gente pense o objetivo que foi colocado para essa escola, para essa comunidade escolar, está sendo alcançado, né? E aqui eu coloco um exemplo da aula passada, ou vários exemplos da aula passada, que vocês disseram assim, olha, na minha escola, aquelas pessoas que se diferenciam do que é considerado normal por aquele grupo, aquelas pessoas são rejeitadas, né? Ou fazem bullying com elas, os próprios funcionários, os próprios educadores, né? De uma maneira mais objetiva, menos objetiva, mais consciente, menos consciente, acabam fazendo um bullying com aquela pessoa. Bem, se no currículo daquela escola está escrito que a escola é democrática, ela é inclusiva, ela é equitativa, ela considera todas as culturas, ela considera todas as pessoas. Esse tipo de atitude está fazendo com que essa escola tenha um currículo que não é o currículo que está escrito, é um currículo oculto que chega num outro objetivo, né? Que é o objetivo de menosprezar, de excluir, e não aquele que está escrito no projeto político-pedagógico da escola, né? Bom, a teoria geral dos sistemas, ela traz para a gente um princípio que é o princípio mais importante, né, da interdependência. Então, esse princípio diz que nos sistemas as partes estão em interação dinâmica. O que acontece em uma parte afeta todas as outras, né? Então, as mudanças em uma parte afetam todos os sistemas e as partes de um sistema influenciam-se mutuamente. Isso quer dizer que quando a gente leva para a escola esses princípios, né, gerais da teoria geral dos sistemas para serem discutidos, né, com as pessoas que lá trabalham, com as pessoas que lá estudam, né, ou com a própria comunidade, quando a gente abre uma discussão sobre isso com a comunidade, né, a gente precisa proporcionar atividades que levem as pessoas a pensarem como é que uma parte da escola, ela, por mais que a gente pense que essa parte da escola, ela não vai atingir a outra, né? Ela vai. Vamos dar um exemplo. A gente está no refeitório com os estudantes. Os estudantes são servidos ou se servem sem uma preocupação pedagógica da escola. Então, há uma grande probabilidade da gente perder muito alimento, né, de desperdiçar muito alimento, ou porque o prato foi pronto e aquele estudante, aquela estudante não gostaria, né, toda aquela diversidade ali no prato, ou porque a quantidade não é adequada, ou vai se servir e não tem uma orientação para se servir, acaba se servindo de uma maneira não adequada e joga, então, essa comida no lixo, né? Lá na sala de aula, quando eu falo, ou em alguma parte, não precisa ser sala de aula, né? Quando em algum momento pedagógico a gente fala para o estudante, olha, precisamos separar o lixo, né? É importante que a gente separe e tal. Se esse estudante disser para a gente, mas lá na merenda não é assim, a gente joga tudo lá no lixo e vai papel, e vai outro tipo de sujeira, e vai alimento, e vai tudo, lá não é assim. Ou
pior ainda, né? A gente pede para todos os estudantes separarem a separação desses resíduos no refeitório, né, entre orgânico, não orgânico, úmido, seco, a separação em toda a escola, né, com o plástico, o vidro, o metal, separa-se tudo, e aí tudo isso é levado para a lixeira da escola, para a grande lixeira da escola, e quando chega o caminhão de lixo, ele joga tudo no caminhão misturado. Ou quando vai se fazer o saco grande, tirar dos recipientes menores o lixo ou aqueles resíduos, se coloca tudo num saco grande, desconsiderando, né, completamente aquela separação. Então, vejam que quando a gente fala em cozinha, a gente está falando que é parte da escola, né? Quando a gente fala em destinação de resíduos, é parte da escola, né? E tudo mais que acontece, a comunidade, os estudantes, os professores, as vidas privadas, o território onde cada um vive, o território onde todos convivem na escola, tudo isso são todo e parte. O todo interfere na parte, a parte interfere no todo. E quando a gente sai do ambiente escolar e pensa num sistema um pouco maior, né, a gente vai ver que a escola interfere na comunidade, a comunidade interfere na escola, e aí a comunidade interfere na cidade, a cidade interfere na comunidade, no estado, e na região, e no país, e no mundo como um todo, chegando lá na questão planetária, né, que a gente já falou, que quando acontece alguma coisa aqui, ou acontece alguma coisa lá, tudo está ligado com tudo, porque o planeta é uma coisa só, né? Então, essa escola é um sistema aberto, influenciado pelo contexto social, pelo contexto político e pelo contexto ambiental. Ela não é fechada, ela é aberta, né? Cada parte da escola, os professores, os alunos, a gestão, a comunidade, afeta o funcionamento do todo. Então, quando a gente pensa sistemicamente na educação, né, e vamos pensar no encontro anterior, naqueles exemplos que cada um de vocês, participantes, né, professores de várias regiões do país, trouxe, veja bem, ó, quando a gente pensa que tem um pensamento, né, sistêmico lá na educação, a gente começa a perceber conexões entre conteúdos, disciplinas e vivências dos estudantes, né? De nada adianta a gente falar, por exemplo, falar de cultura, né? Vamos pegar um dado, né, que é bastante comum, bastante conhecido, estudado já, né? Que é sobre qual a cultura que está na escola e que é transmitida, né? Na escola. Bom, em geral, é uma cultura branca, é uma cultura de competição, é uma cultura machista, né? Por exemplo, a gente vai falar, vai apresentar livros, em geral, por esses dados que eu estou contando para vocês, a gente apresenta livros de homens brancos, né? Então, o cientista tal, então ele era um homem branco, aparentemente heterossexual, né? E hoje, quando a gente fala de cultura e a gente discute cultura e traz a cultura, a gente está fazendo isso aí, ó, está tentando perceber conexões entre conteúdos, disciplinas e vivências dos estudantes, né? Então, a vivência do estudante muito provavelmente, em termos de ciência, de cultura, de qualquer assunto que vai ser tratado na escola, porque a escola é vida, conhecimento é vida, né? Só existe conhecimento porque existe vida. Então, é a vida que deve ser tratada lá dentro da escola. E a vida de quem? A vida dos estudantes, que é quem está lá para se desenvolver, não é? Então, hoje a gente pensa que essa conexão
entre o que eu vou ensinar, como eu vou ensinar, da onde eu vou retirar esses conhecimentos, tem que ter a ver com as vivências, não só do nosso público, mas a vivência do estudante ou do público brasileiro, né? Bem, também o pensamento sistêmico na educação, gente, ele vai estimular práticas pedagógicas que valorizam a cooperação, a comunicação e a resolução de problemas reais. Por quê? Porque quando a gente volta lá atrás, né, em outras épocas em que a gente tinha uma educação bancária, uma educação tradicional no sentido de ser transmissor apenas de conhecimentos, a gente tinha o professor como dono do saber, né, dando esse conhecimento como se ele tivesse tivesse todo o conhecimento lá, fosse uma enciclopédia, e ele fica dando todo esse conhecimento, comunica isso de uma forma estática, linear, né? E se ele dá exemplos, ele não dá exemplos em forma de problemas e não traz exemplos ali daquela comunidade em geral, né? Então, quando a gente tem um pensamento sistêmico na educação, a gente vai valorizar a cooperação, né? Por quê? Porque se o todo afeta as partes e as partes afetam o todo, então é muito importante que todos estejam sendo valorizados ali. Então, a cultura das pessoas, são as ideias das pessoas, os sentimentos das pessoas, a história das pessoas, as utopias das pessoas, os conhecimentos, a ancestralidade. E os problemas, quando a gente vai falar de problema, esses problemas, eles têm que ser reais, né? E quando a gente fala em educação ambiental, o que são problemas reais? Problemas reais são todos aqueles que afetam o ambiente desde o momento, daquele momento micro, que vocês fizeram a foto lá, momento micro, aquele que está aqui, que está comigo, que está pertinho de mim, até o ambiente macro, né? A gente vai ampliando com o estudante, até chegar no ambiente macro. Talvez em educação ambiental a gente consiga falar de muitas coisas, mas não consiga agir em Gaza diretamente, por exemplo, com os nossos estudantes, né? Talvez a gente não consiga fazer isso, mas a gente pode conseguir fazer um trabalho com eles em relação à mudança climática, por exemplo, né? Que aí a gente vai para o terceiro item aí do nosso pensamento sistêmico, que forma cidadãos críticos e atuantes preparados para um mundo complexo. Então, quando a gente fala em problemas reais e mundo complexo, a gente está trazendo uma ideia da mão na massa em educação ambiental dos nossos estudantes, né? Então, vou dar um exemplo do CEMADEM Educação, né? Centro de Monitoramento de Desastres, né? O CEMADEM Educação, a gente pode entrar lá no CEMADEM, se inscrever a nossa escola, né? Tem lá as regras. Ele trabalha com a comunidade, né, trabalha a educação ambiental nos diversos locais, e a gente já citou esse exemplo, vou retomar, né, é sabido que uma determinada escola teve essa formação do CEMADEM Educação, e ela, então, os estudantes, né, ela passou a ter pluviômetros feitos com garrafa PET, e eles, então, esses estudantes não só fizeram os pluviômetros com garrafa PET, como aprenderam a utilizar o que era, souberam da sua região, que era uma região de alagamento e tal. E quando houve a comunicação do órgão público de que aquele local estaria alagando, esses estudantes que tiveram essa oportunidade
foram lá, olharam o seu pluviômetro e falaram, poxa, mas a gente aqui já está num nível de alagamento mesmo, vamos avisar todo mundo. E eles já tinham feito um grupinho de WhatsApp e eles passaram no grupo de WhatsApp, olha, o pluviômetro está dando um caso aí grande, né, extremo de alagamento, e com essa isso que vai acontecer agora na natureza, com esse próximo evento da natureza, a gente vai ter um alagamento. Então, as pessoas precisam sair das suas casas, que isso aqui está muito perigoso. E todo mundo dessa região ouviu os estudantes e todo mundo saiu. Muita gente na cidade morreu, né, porque teve suas casas desabadas e tudo mais, e essa comunidade desses estudantes dessa escola não teve nenhuma morte, né? Então, é o que está falando aí, o pensamento sistêmico na educação forma cidadãos críticos e atuantes preparados para um mundo complexo. Essa foi uma ideia, né, que a gente trouxe, mas quando a escola, é sugestão minha, né? Quando a escola for fazer a preparação do seu projeto político-pedagógico, que não deve ser feita, o projeto político-pedagógico, ele não deve ser escrito no início do ano, naquela reunião de planejamento. O projeto político-pedagógico, ele deve ser revisitado dia após dia na escola, e a gente deve ir anotando, olha, isso aqui que está escrito no projeto não está funcionando, isso aqui precisa melhorar para tal coisa, isso já melhorou e precisamos incluir. E aí, quando chegar lá no final do ano, a gente vai ter um projeto todo rabiscado, e aí é só transformar ele para o próximo ano, num projeto que realmente faça sentido, né? Diferente da gente fazer um projeto político-pedagógico, ou às vezes é pro forma em muitos momentos, ou é um projeto que fica para ser estruturado, reestruturado nas reuniões de planejamento do início do ano, e é sempre tudo muito corrido, né? Porque tem os informes, porque tem a chegança, porque tem outros papéis, porque tem tantas outras coisas, tem atribuição de aula, tem tantas outras coisas, que ele acaba ficando em segundo plano. Mas ele não pode ficar em segundo plano, porque é ele que vai trazer escrito o pensamento sistêmico na educação, que vai trazer conexões, práticas que valorizam a cooperação e o currículo para a formação de cidadãos críticos e atuantes. Então, nesse caso, esse pensamento sistêmico, ele ajuda a perceber conexões entre conteúdos, disciplinas e vivências dos estudantes. Então, a gente pode fazer uma pergunta lá na escola, né? Para a gente mesmo, para o nosso parceiro, ou, quiçá, para toda a comunidade escolar, né? Incluindo os estudantes. Essa escola ajuda a perceber conexões entre conteúdos, disciplinas e vivências? Esse currículo, isso que está aqui escrito, está me trazendo conexões entre conteúdos, disciplinas e vivências? Ele está estimulando práticas pedagógicas que valorizam a cooperação, a comunicação e a resolução de problemas reais? Ele está realmente voltado a formar cidadãos críticos e atuantes, preparados para um mundo complexo, partindo do território onde a escola está? Bom, então, nesse caso, a gente está pensando de uma maneira, em termos de valores, né, de uma maneira específica, né? A gente está pensando a partir de valores que orientam nossas ações para a democracia, que orientam as nossas ações para a sustentabilidade das relações, para a sustentabilidade da escola, para a sustentabilidade do território, né? Quando a gente faz um pensamento sistêmico e acha, né? Quando a gente tem um pensamento sistêmico e a gente acha as lacunas na escola para que cada elo do projeto político-pedagógico se una e, então,
as pessoas se sintam pertencentes a esse sistema, importantes para esse sistema, e se sintam atingidas pelas outras pessoas também e pelo próprio sistema, né? Não sejam simplesmente pessoas dentro de uma escola desenvolvendo papéis individuais, mas sempre papéis coletivos, né? Quais estratégias pedagógicas poderiam promover uma conexão crítica, afetiva e transformadora com o ambiente urbano? Eu diria ambiente urbano, mas eu diria qualquer ambiente, né? Transformadora com o ambiente onde a escola está, não precisa ser um ambiente urbano exatamente, né? De que maneira a prática docente pode auxiliar os estudantes a identificarem, valorizarem e se engajarem com os corpos de água que cortam ou cortaram seus territórios, né? Então, essa é uma pergunta que pode levar ao pensamento sistêmico, né? Que pode partir também do pensamento sistêmico, quer dizer, o que eu tenho que fazer para que esses estudantes, eles percebam, por exemplo, estou numa cidade grande, São Paulo, né? Os rios de São Paulo estão todos embaixo do concreto, eles não estão a céu aberto, né? Com exceção de alguns. Então, cadê esses corpos de água, né? Onde estão esses corpos de água? Por que será que esses corpos de água estão embaixo desse concreto? E o que pode isso ter a ver com os desastres nas mudanças climáticas, que vão alagar e tudo mais? E aí a gente pode trabalhar, né? Olha, é importante o rio, porque tem que ter a permeabilidade do solo, essa água tem que entrar, está impermeável. Então, vamos ver se é possível a gente fazer ou pela escola, ou pela comunidade, ou pelo próprio prefeito, pela cidade, ou por meio de uma ONG. Vamos ver se a gente faz aqui um jardim permeável. Vamos ver se a gente quebra esse concreto, né? Uma coisa que eu fiz numa escola onde eu desenvolvi aquele projeto que eu contei na aula passada para vocês, uma coisa que eu fiz lá, a primeira coisa que eu cheguei lá foi pedir para tirar um concreto que tinha numa área externa. Aquele concreto tinha sido colocado porque a escola era bem antiga, então ele servia para as crianças brincarem, porque já houve um tempo que a escola tinha que cuidar da limpeza das crianças, né? Elas não podiam se sujar. Então, fez-se, né, na época, esse cimentado bem grande, assim, né? E ali era uma passagem que ia para uma trilha que a gente fez, que ia para a horta, que ia para a composteira, né? Que ia para as árvores lá embaixo. Então, tudo isso aí eu consegui ir abrindo, né? Eu fui abrindo com muito suor, junto com o meu grupo, né? Mas esse cimento estava incomodando demais, porque ele era o início da trilha, né? E com muita luta, a gente conseguiu tirar esse cimento, não porque ele fizesse muita falta, porque tinha bastante terra na escola, e essa terra foi recuperada, e as árvores foram recuperadas e tudo mais, mas porque a gente precisava dizer para as crianças que aquilo ali não era mais necessário, né? Que não precisava ter aquela impermeabilização do solo naquele local, que era só jogar lá, picar lá com a picareta e deixar esse solo permeável, né? E depois que foi feito isso, aí a gente trabalhou, né? O que é a terra, e fizemos tinta de terra, fizemos outros brinquedos, né? Dentro da escola ou ali mesmo no quintal, e brincamos com outros brinquedos, com sucata ou não, tiramos completamente os brinquedos de plástico da escola, passamos a usar outros brinquedos que não plástico. Aí uma coisa vai puxando a outra, né, gente? Uma coisa vai puxando a outra. Mas tudo isso que eu estou falando baseado na pergunta: quais estratégias pedagógicas poderiam promover uma conexão crítica,
afetiva e transformadora com o ambiente. Então, a gente precisa ver qual é o ambiente que a gente está e o que a gente precisa fazer, ou com pequenos grupos, ou com grupos maiores, ou com a escola toda, como der. Mas a gente precisa fazer essa pergunta. Então, aqui a gente está vendo, né, que crise ambiental é crise de valores, né? Porque o meio ambiente reflete as escolhas humanas. Então, se eu escolhi impermeabilizar o solo da cidade de São Paulo toda, é claro que a hora que vier a chuva, a água não vai ter para onde ir e ela vai alagar aquele local, não é verdade? Ele reflete ali o negócio todo impermeabilizado, como que as plantas vão crescer? Como que o ar vai ser renovado? Né? Tantas coisas que a gente pode falar a respeito de uma impermeabilização, né? E aqui, nesse grupo, vocês disseram nas aulas anteriores que certos grupos escolares preferem que não tenha terra, preferem que seja cimentado, né? Então, essa pergunta, ela poderia ser uma pergunta para mobilizar discussões por um ano, né? Vamos ou não vamos fazer esse cimentado? Ou vamos ou não vamos retirar esse cimentado, né? A devastação começa na perda de empatia, respeito e equilíbrio, né? Então, quando eu perco a empatia pelo meu estudante, ou quando eu não tenho empatia pelo meu estudante, que tem uma forma de viver e de ser diferente daquela que eu acho que é a correta, né? Quando eu não respeito ele, quando eu não respeito o meio ambiente, quando eu não penso no equilíbrio entre o que eu grupo escolar e a comunidade, a sociedade, queremos e precisamos, e o que o planeta precisa, isso já é devastar, né? Devastar começa daquele ambiente que a gente viu na primeira aula, né? É o meu ambiente. Será que eu estou bem? Será que eu estou devastado? Será que eu estou bem? Eu estou me sentindo seguro para estar aqui nesse local, com esse grupo, dessa forma? E aí ir ampliando esse leque de pessoas nesse ambiente, né? Mudar o planeta exige mudar as nossas prioridades, né? E aí a gente já entra, sai um pouquinho do ambiente escolar. O tempo todo eu estou falando de ambiente escolar, porque aqui é um curso para professores, mas quando a gente fala em mudar o planeta, exige mudar as nossas prioridades, assim, é prioritário ter um cimentado ali? Sim e não, por quê? E aí eu já estou mudando o planeta. Eu já estou mudando aquele pedacinho de planeta, né? E se a gente ampliar isso para outras questões da polis, né? Das pessoas, da política, né? Se a gente ampliar isso para questões financeiras, né? A gente vai perceber que, em geral, né? Em muitas comunidades, o que é prioridade é o lucro imediato. E aí, sendo prioridade o lucro grande, rápido, imediato e com extração de mais-valia do trabalhador, quer dizer, extraindo do trabalhador muito trabalho e dando pouco retorno para ele, dando muito lucro e devastando muito a natureza, né? Prova disso são grandes mineradoras, grandes empresas, grandes plantadoras aí, né, de alimentos e tudo mais, que vão fazendo. Por exemplo, a agricultura, né? Quando a agricultura grande pulveriza os seus venenos para que morram o que eles chamam de praga, e
venham mais alimentos para ele poder ter mais lucro num tempo mais rápido, ele está pulverizando também nas plantações menores, né? Não só nas plantações, mas ele está pulverizando também no ar que todo mundo respira, mas ele está pulverizando nas plantações menores. Então, o todo afeta a parte afeta o todo, o tempo todo, né? Bem, aí eu quero dizer para vocês que o cinema traz essas revelações, né? Muitas vezes ele traz essas revelações. E esse cinema, ele vai trazer essas revelações da maneira como você, educador, quiser usar, né? Então, você pode pegar esse filme, por exemplo, né, que agora há pouco a gente estava falando, encontra, não encontra na plataforma, tal, ou os outros que a gente começou a falar no início da nossa aula, né? O Baguette e o Homem do Saco, por exemplo, né? Ou esse Home, que foram os filmes que foram citados hoje. A gente pode assistir o filme e contar o filme para os estudantes. Ou a gente pode sentar e assistir o filme junto com os estudantes e fazer a discussão. Ou a gente pode fazer as duas coisas. Assistir primeiro, assistir com eles e sugerir que eles façam um roteiro e que eles filmem a partir das questões do ambiente deles, tá? A partir de questões escolhidas por ele, né? Eles dentro da questão ambiental. Bem, existe um filme que tá tão seco aqui em São Paulo, eu tô com a garganta ruim. Existe um filme que chama Recife Frio. Ele é um filme que ele é um documentário. O que é um documentário? É uma narrativa em vídeo que tem como base as mesmas características de um documentário real, mas com o objetivo de divertir, entreter ou dar a ilusão ao espectador de que o conteúdo apresentado é verdadeiro. É um pseudo-documentário, né? E a palavra documentário deriva do inglês pela junção de mock, que significa falso, é um documentário falso, mock, inverídico, né? Esse filme, Recife Frio, ele tem. Ele é basicamente o quê? Começa falando de Recife, e aí, de repente, Recife cai a temperatura de Recife, e a cidade fica completamente invernal, e aí as pessoas vão se colocando, né? Eu não pretendo passar esse filme agora, mas eu gostaria de perguntar para vocês se alguém já assistiu esse filme e fazer algumas perguntas para vocês, pensando nesse documentário, né? Que Recife ficou fria. De repente, Recife ficou fria, né? E aí, passar a palavra para vocês agora. Como a mudança climática pode revelar desigualdades sociais para vocês? No Recife Frio tem alguns exemplos. De que forma o clima influencia a cultura, a educação e a identidade de uma comunidade, né? Por exemplo, a gente tem o Recife Quente. Então, no Recife Quente tem uma cultura determinada, tem uma educação determinada e tem uma identidade determinada. Quando o Recife fica frio, será que muda? Outra pergunta. Como preparar nossos alunos para um mundo em transformação ambiental e social? Porque está transformando. A gente não vai dizer que essas mudanças climáticas são naturais, porque eu não acredito que são naturais, mas eu acredito que elas vão continuar. Vai haver uma transformação mundial, vai haver uma transformação local, né? Já está havendo. Lembra que na aula passada eu falei para vocês que tinha uma cidade que era completamente na nuvem, né? Uma cidade que não era mais física, porque ela foi engolida pelo mar. O nome dessa cidade é Tuvalu. Eu falei que hoje eu traria, Tuvalu.
E a última pergunta que a gente faz aqui, né, pensando no Recife Frio, é quais atividades, discussões e encaminhamentos são possíveis a partir desse vídeo, desse tipo de vídeo, né? É um documentário que está inventando uma história com os estudantes de sua escola ou os membros do seu território. Agora eu vou passar a palavra para vocês, quero ouvir, e quem for falando vai chamando o colega, tudo bem? Bom, eu posso começar. Vocês estão me ouvindo bem? Karine? Sim. Então, esse filme me lembrou muito o caso que é o mais recente, que é das inundações no Rio Grande do Sul. Essa questão das mudanças climáticas e das inundações, né? A diferença da questão do racismo ambiental, que a gente falou muito sobre isso aqui. Essa parte de uma grande parte da população, que é uma população que foi relegada a habitar essas regiões, foram afastadas dessas regiões mais urbanizadas, se bem que Porto Alegre também é muito urbanizada, mas elas sofreram muito ao ponto que famílias, enfim, que tinham mais condições, se deslocaram para outras regiões, basicamente para o litoral, porque lá é muito comum, né? As famílias terem casas no litoral e casas nos grandes centros urbanos. E durante o verão eles passam meses, semanas, enfim, nessa parte litorânea. Então, isso chamou muito a minha atenção, porque realmente uma grande parte da população ficaram nesses abrigos, enfim, sujeitos a N situações, mulheres principalmente, que foram inclusive assediadas e abusadas nesses grandes centros, viraram refugiados climáticos, literalmente, né? Me veio muito, assim, essa situação que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado. E me fez refletir muito sobre essa questão das mudanças climáticas e essas populações, né, que são relegadas a essas regiões que realmente ficam suscetíveis a grandes inundações, enfim, que elas são muito vulneráveis, né? E me chamou muito essa questão, porque famílias, enfim, quem tinha mais condição, com certeza teve ali seus prejuízos e depois se recompôs, né? Se recuperou. Mas uma grande parte dessa população perdeu absolutamente tudo. Não voltou para o nada, assim. Estava nesses grandes centros de abrigos e depois, quando retornou para o grande nada. Aí ter que recomeçar a partir do zero enfim, isso aconteceu com casos de pessoas que eu conhecia, de amigos, pessoas muito próximas, porque aqui onde eu moro, que é Florianópolis, né, a gente tem enfim, eu morei muitos anos no Rio Grande do Sul também, então foi bem tocante para mim essa situação do que aconteceu lá. E, Karine, você consegue enxergar, assim, no local onde você trabalha, uma modificação na questão como é que eu diria? Do pensamento das pessoas, o pensamento pedagógico, o pensamento coletivo, o projeto político-pedagógico, respinga, assim, nas escolas de vocês aí do Sul, ou não? Ou você acha que está tudo igual? Não, houve muita comoção aqui de todos, muitos grupos, muitos núcleos, muitos círculos, né? Houve uma comoção social muito grande aqui para juntar, para angariar muitos mantimentos, materiais de higiene, roupas, né? Porque foi uma grande comoção, assim. Eu participei de vários mutirões, assim, de arrecadar todos esses materiais para realmente, e também de resolução, porque no primeiro momento o governo não fez absolutamente nada, quem se organizou foi a sociedade civil. Então, teve toda uma comoção de organização, de logística, de triagem, teve muito essa questão da discussão, o que é descarte, o que é doação, principalmente, porque as pessoas confundiram o que não é mais útil para mim, que estava lá estragando, inclusive, nos guarda-roupas, calçados, eles estavam descartando e não doando. Teve muitas discussões, inclusive, que a gente teve que se conscientizar, se reeducar, né? Literalmente se reeducar, para a gente conseguir realmente trazer de uma maneira mais eficiente, né?
E o tempo passando, enfim, o frio, e essa situação aconteceu no inverno, e o inverno no Rio Grande do Sul é muito frio. Então, foi bem complicado e, ao mesmo tempo, foi muito tocante ver a comoção aqui da sociedade civil para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. Foi muito bonito também, inclusive, de entender, porque aconteceu lá, mas se refletiu aqui. E muita gente ajudou aqui, na época eu ainda estava estudando na universidade, e como eu sou aluna eu sou ex-aluna de moda, então a gente produziu peças de roupa também com o que a gente tinha de material para transferir para lá, então foi muito, muito bonito de se ver, assim, essa organização civil que a gente criou. E esse sistema, né, essa estrutura que a gente criou para conseguir ajudar da melhor maneira possível o pessoal que sofreu lá. Obrigada. Maravilhoso, né? Vamos ouvir. Eu encerro a minha fala aqui. Eu chamo o próximo colega, deixa eu ver o que a gente pode chamar, deixa eu olhar aqui. Pode ser a Ana Paula? Oi. Então, olá. Eu não assisti o filme, como eu não assisti, eu não consigo, mas eu fiquei bastante curiosa, né? Já até anotei aqui para mim poder vê-lo, né? E então, acho que eu preciso primeiro, acho que assistir esse filme aí, né? Esse como é mesmo, professora? Documentário, né? Documentário. Então, é uma palavra nova até, né? E então, preciso acho que poder vê-lo, né? Assistir para poder trazer aí uma fala melhor. Mas falando, né, sobre a amiga que acabou de dizer, teve uma comoção, eu acho que no Brasil todo, né, em relação o que aconteceu, né, no Rio Grande do Sul. Eu lembro que eu ia em qualquer parte, né, eu sou daqui do estado de São Paulo, mas eu ia em qualquer parte que eu ia, que eu frequentava, ou supermercado, ou qualquer outro local, tinha sempre, né, estava pedindo água, ou até a faculdade mesmo, porque no momento eu estava até cursando também, meu último ano de graduação, e até na faculdade, né, estava sendo solicitado doações, né, água, diversas maneiras, né, e também eu lembro sobre falar da questão das pessoas confundirem, né, dando sapatos, roupas que, na verdade, não tinham mais utilidade, né, como a amiga disse, não sei se é uma confusão, eu acho que pode ser uma confusão, né, de não saber o que era, né? Tava tirando o seu guarda-roupa para desfazer daquele sapato lá, mas que na verdade estava furado, rasgado, que não ia ter serventia para a população, né? Que está ali atingida no momento. Então, eu me identifiquei bastante com essa fala dela, da questão das doações, do descarte, né? Errôneo, né? Das coisas, e também da comoção, né? Que a comoção, é claro que na região das colegas, sim, com muito maior emoção, né? Mas aqui, onde a gente andava, né? Tinha um ponto de coleta, né? De água, até pedindo mesmo dinheiro, vaquinhas, né, online, né? Mantimentos e diversas coisas. Eu acho que o Brasil todo, no geral, né? Se comoveu com a questão, né, do Rio Grande do Sul, né, só que eu fico equivocado é que quando acontece, às vezes, em outras regiões do Brasil, não percebi uma comoção tanto como foi, sabe, e não sei se é a questão ambiental aí, né, da desigualdade ambiental, não sei, racismo ambiental, né, porque eu lembro que logo depois parece que na Bahia aconteceu alguma coisa e não teve uma divulgação da imprensa, né, sobre o acontecido, que foi também uma chuva terrível, não lembro falar qual a localidade da Bahia, né, então eu lembro disso de não ter tido a imprensa, né, pelo menos, né, a imprensa não divulgou, né, da forma como foi divulgada com o Rio Grande do Sul. Enfim, é isso. Eu acho que eu vou assistir esse filme, né, para poder trazer melhor, então, uma discussão melhor. Uma opção, né, já que isso te inquieta,
uma opção para trabalhar com os estudantes é exatamente essa pergunta, né? Quando a gente joga essa pergunta para os estudantes, olha, por que será que a gente teve uma grande divulgação de um determinado desastre e outros acontecem todos os dias, né? Que foi o caso de Barra do Saí e Rio Grande do Sul ao mesmo tempo, na época, né? E tantos outros estavam acontecendo e só aqueles dois, né, que ganharam grande força na mídia. É uma pergunta excelente. Você não precisa ter a resposta para essa pergunta. Você, tendo essa pergunta, você, Ana Paula, consegue desencadear muita discussão, muita pesquisa, muito depoimento. É o início de um trabalho para tentar entender a questão das mudanças climáticas e dos desastres ambientais, e também de fazer com que toda a comunidade escolar esteja em prol de uma única pergunta, né, que vai se desmembrar em um montão, né, vai virar uma linha de metrô, né, uma rede de metrô, vários projetos, que nem aqui, né, aqui a gente parte do cinema, mas aqui a gente vai ter uma rede de projetos, muitos projetos acontecendo, como se fosse uma rede de metrô, né? Sai daqui, começa a caminhar e cruza aqui de novo. Então, uma sugestão é que seja feita essa pergunta. E voltando lá, o ambiente nosso é o primeiro local que deve ser considerado para a gente trabalhar com o nosso público, né? Então, se para mim aquilo está incomodando, eu preciso fazer, então, eu devo ser a primeira a fazer essa pergunta, porque eu sou educadora, então eu tenho que falar, olha, está me incomodando isso, como é que eu faço? Eu não tenho que ter resposta, eu tenho que ter perguntas, né? Quando a gente fala de uma escola democrática, quando a gente fala num trabalho por projetos, quando a gente fala num mestrado, num doutorado, a gente não está falando em buscar resposta. A gente está falando em colocar uma boa pergunta. Quando a gente coloca uma boa pergunta para um projeto, a gente tem 80% do projeto pronto, respondido, né? Então, parabéns aí pela sua pergunta, Ana Paula. Quem que você chama? Peraí, prof, deixa eu ver aqui o nome das pessoas. Peraí, um minuto. Karine, não, Marcela. Marcela. Oi, gente. Eu tô aqui. Eu não tô em casa, eu tô na natação com os meus filhos. Meu celular tá prestes a descarregar, tá? Mas assim, eu também não conheço o documentário, fiquei bastante curiosa para assistir. Vou até entrar numa unidade sobre mudanças climáticas com os meus alunos, e aí, dependendo, dá até para apresentar para eles, né? Mas pela fala das meninas, é isso mesmo que todo mundo percebeu, né? Durante esses acontecimentos, né? Que a questão do racismo ambiental, ele fica ainda mais forte, né? E a gente pode perceber que em cada localidade a gente tem uma mudança diferente acontecendo, né? Mas todo mundo, de alguma forma, está sendo afetado, né? Um local que quase não chovia, que agora recebe chuva demais e tem problema ali numa plantação ou num desmoronamento de um morro, onde tem, né, casas, ou locais com falta d'água, igual é o nosso caso aqui em Tangará, né? Então, a gente percebe aí as mudanças climáticas afetando todo mundo, né? É uma coisa bastante visível e é engraçado que a gente vê que as crianças já percebem, né? Porque eles comentam: nossa, professora, você viu que sol quente? Professora, você viu como que tá tão seco o tempo? Então, assim, aí a gente já puxa umas coisinhas, já começa a dar uma pré-aula aí de mudança climática. Mas por que será que isso está acontecendo? Né? Então, é bastante interessante essa questão que a professora acabou de falar das perguntas, né? Como são importantes e como que nos deixam ali com aquela pulguinha,
né? Que é a pulguinha da pesquisa e que é muito importante, né? Mas, gente, é só isso mesmo, meu celular tá com 1%, tá? Se tiver mais alguém aí que quiser falar, não sei, a Tuane ou a Nelly, tá bom? Obrigada. Obrigada, Marcela. Gente, lembrando que a Marcela fez um grupo de WhatsApp para a gente, tá? Tá lá no nosso grupo, lá no Planeta na Escola, como é que fala? O convite, tá bom? Ô, professora, deu certo o meu login agora, tá? Que bom. Entrei lá e já coloquei bastante coisa em dia, tá? Obrigada, viu? Bom, tá. Vou aproveitar, então, essa fala da Marcela também, né? Gente, dizer para vocês que é uma atividade só obrigatória por módulo, então não deixem de fazer. E o restante que está lá, que não é obrigatório, é muito rico, muito legal, tá? Inclusive, tem uma lista, estava falando com a Tuane antes de vocês todos chegarem, tem uma lista lá com todos os filmes da plataforma, a ligação deles com a base nacional, o objetivo do filme, tá bom? Tuane, você quer ser a próxima? Pode ser. Quando eu penso em desigualdade social em relação à crise climática, me vem muito o pessoal de rua mesmo, morador de rua, que, tipo, se dá essas catástrofes, eles não têm abrigo para onde ir, sabe? Enfim, eu fico pensando assim, eu me sensibilizei com o caso de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e eu vi algumas movimentações. Eu também sou de Floripa, sou de uma cidade perto de Floripa, mas tem outras perguntas que agora eu não lembro. Quais seriam as outras perguntas? Basicamente, se você tivesse que trabalhar com os seus estudantes, essa questão, né, desse documentário, que de repente mudou tudo e ficou tudo frio. Como que você trabalharia isso? Como você levantaria isso na escola? Eu acho que eu faria um teatro, alguma coisa nesse sentido, assim, de trazer elas para sentir outras coisas. Tipo, agora me veio na cabeça, assim. Eu acho que não faz sentido. Esquece. Mas, enfim, acho que seria isso, assim. Não tenho muito a falar. Na verdade, eu pesquisei aqui no site da plataforma e eu não achei o Recife Frio. Aí, não tem, né? Aí a gente tem que procurar no YouTube. Tem um aqui no YouTube. Eu coloquei na apresentação, vocês vão ter acesso aqui na apresentação. Sabe que a gente coloca depois que acaba a aula, a gente coloca lá no curso? Tá. A gravação já traduzido para Libras, né? Fica lá. Então, essa daqui logo, logo tá lá também, mas de qualquer forma eu coloco, já coloco aqui no chat para vocês. Deixa eu ver. Quem mais pode falar? Nelly? Ou Grace? Tem mais alguém fora elas? Acho que não. Acho que não. Coitada da Marcela, já caiu. Deixa eu colocar aqui. A Grace escreveu aqui, ó.
Aqui é o Recife Frio. E em cima, ela escreveu assim, ó. A Juscelia falou que está na aula presencial. E a Grace, estou no trânsito, se seguir alguém questionamento, assim puder, respondo. Vou contribuir aqui, estou com muita dor de garganta. Pelas perguntas feitas pela professora, começo a refletir pelo agora. Em Tangará da Serra está 34 graus, e é claro que cada classe social sente esse calor de um jeito diferente. Em sala de aula, converso com os meus alunos sobre as causas dessa crise, quem a provoca e de que forma o agronegócio também contribui para esse cenário. O objetivo sempre é trabalhar com a educação ambiental crítica. Parabéns, Grace, é isso mesmo. E aí, a gente, passando a pergunta, né? A gente vai explicar para os estudantes que está calor, que aumentou a quantidade de graus, a gente vai falar tudo isso para os estudantes, né? A gente vai falar de ODS, vamos falar de justiça climática, de tudo isso. Mas aqui nesse ciclo formativo, eu gostaria muito de forçar com vocês, forçar no bom sentido, assim, reforçar com vocês a ideia de que, mais do que a gente trabalhar os ODS, trabalhar a justiça climática, os conceitos, as categorias, é importante que a gente faça com que o nosso estudante, a nossa comunidade, pensem no seu território e façam perguntas sobre o seu território, sabe? Então, assim, o que aqui, que está 39 graus agora, não sei se aí já são 19,50, creio que não, o que vocês aqui no seu território, nesse momento do dia, 39 graus, cozinhando aqui em pleno inverno no país, né? O que vocês acham que a gente tem aqui ou acolá e que está provocando isso? E vocês gostariam de fazer alguma pergunta relacionada à possibilidade de alteração disso, né? Que é a tal da mitigação ou a transformação, né? A gente consegue fazer alguma alteração? A gente consegue fazer uma alteração nessa problemática que é a consequência da mudança climática? A gente consegue fazer uma alteração aqui mesmo, no nosso ambiente? Além da gente aumentar a capacidade do ar-condicionado, você que tem, além da gente colocar baldes de água no local, além da gente discutir essas questões e tentar chegar numa resposta, existe alguma coisa que a gente pode fazer que vá sair do momento e que vai se ampliar para mais gente e ficar, uma coisa que vai ficar, tanto a coisa, por exemplo, tirar, eu falava agora há pouco do cimento, então, por exemplo, tirar aquele cimento e plantar árvores ali naquele cimento, tirar a tampa do rio e deixar o rio a céu aberto, são coisas de menor complexidade e de maior complexidade, né? Quando a gente vai fazer um passeio com as crianças da educação infantil, que são os bebês e as crianças de muito pequenas, né? Que são as crianças até 6 anos, a gente pode ir cantando musiquinha no ônibus, que é o que a gente sempre faz, né? Vai cantar musiquinha, vai tomar um lanchinho, vai conversar, vai fazer brincadeira, vai dar risada. Tudo isso são coisas que a gente faz quando a gente tem a oportunidade de andar com os nossos estudantes de ônibus. Mas, ali do alto do ônibus, a gente olha para fora da janela e vê o Rio Pinheiros, que se junta com o Rio Tietê, que tem uma camada de poluição, ou que lá na zona rural está passando quilômetros e quilômetros de estrada com tudo queimado, tudo devastado, ou não, né?
tudo plantado, mas está plantando o quê? É monocultura, não é monocultura? Tem veneno, não tem veneno? Você come disso, né? Porque hoje com café a R$ 100 o quilo, eu acho que tem muita gente que não toma mais café, né? Então, você tem acesso a isso, né? Como é que está? Como você consegue perceber o que está acontecendo e o que a gente pode fazer para mudar? São crianças da primeira infância, são bebês, mas quando essas pessoas são levadas, e não só da cidade, de todas, mas eu estou dizendo que a partir dos bebês, né, já dá para fazer isso, mostrar, olha, nós estamos passando por aqui, isso daqui é assim, foi assim, pode ser assim, como que é, o que vocês acham? Vamos fazer uma maquete, né? Vamos fazer uma maquete disso daqui que a gente está vendo, vamos procurar na internet, vamos ver o Google Earth, o que tem lá, o que ele vai dizer a respeito desse local, vamos pesquisar a história. Lá na época da colonização, como era esse lugar, por que esse lugar foi se modificando e se modificou e está desta forma, por que tem uma indústria aqui, que indústria é essa, o que ela faz, o que ela tira elementos do ambiente, ela tira um monte de coisas ali daquela região, o que ela devolve para aquela região? Uma construção. Aqui está tendo uma construção, essa construção libera resíduos. Que resíduos são esses? Para onde vão esses resíduos? Né? Tudo isso é coisa que vai impactar diretamente o ambiente daquelas crianças, e elas com certeza vão saber fazer boas perguntas e vão saber pensar em boas formas de publicização dos resultados delas. Então, se elas forem fazer uma entrevista com o vovô que um dia nadou naquele rio que hoje não existe mais, é um esgoto a céu aberto, ou é um rio tampado com asfalto. Quando ele for fazer a entrevista lá com o vovô, e for fazer a publicização dessa entrevista, por meio de um filme, por meio de pode até ser um documentário, pode ser um podcast, podem ser imagens com texto numa rede social. Quando ele for fazer essa publicização, ele ou ela, né, já vai estar publicizando o quê? A observação, a problematização, a pesquisa e a possibilidade de alteração daquele quadro. Alteração imediata ou alteração a longo prazo, né? Então, voltando lá ao que eu falava no início, né? Quando eu terminei de ouvir todas vocês. Mais importante do que a gente ir para o conhecimento sobre mudanças climáticas é a gente ir para as formas, entender as formas de chegar ao estudante com aquela problemática e tirar dele boas perguntas. Como ele vai tirar boas perguntas? Indo, visitando, observando, sabendo da história, conversando, indo atrás. O estudante primeiro, ele não está acostumado a fazer isso, então já não vai partir de um lugar confortável. Segundo, ele só vai ter a ideia de perguntas e vai começar a fazer perguntas quando ele estiver lá, vivenciando. Então, é simples, é dizer, olha, você não tem que ter tua pergunta agora, mas você tem que ir a campo e tem que tirar uma pergunta. Essa pergunta pode ser sobre passado, presente, futuro, mudança, mitigação, o que você quiser. Mas precisa ter e você vai publicizar isso em forma de desenho ou qualquer outra coisa, né? No caso dos maiores, eles sempre vão gostar de fazer filme. Sempre vão adorar. O Fábio já esteve aqui e já contou para vocês que foi por meio de um curso que ele fez aqui em São Paulo, que ele teve a ideia de fazer
um documentário com os estudantes dele do médio, e o documentário está um sucesso, e ele ganhou os estudantes para sempre. E é Capão Redondo, São Paulo, periferia, um lugar onde a gente poderia dizer, né, muitos dizem, não é o meu caso, que ali não consegue, é como se fosse tirar leite de pedra nas escolas. E não é, porque Fábio conseguiu excelentes resultados. Tá? Mais alguém gostaria de falar? Eu vou voltar para os slides. Bom, então, eu acho que eu estou no lugar errado. Esse aqui. Então, a gente estava falando do Recife Frio, né? Falamos do documentário. Esse link está ali no chat, acabei de passar para vocês. E aí, a gente vai dizer que a educação é a ponte entre os valores e os sistemas. Então, o cinema, ele traduz a realidade, né? Porque ele vai trazer, gente, o cinema, ele vai trazer a realidade em forma de imagens, em forma de sons, em forma de possibilitando emoções, né? Ele vai trazer histórias ambientais, mas ele vai trazer uma perspectiva humana, né? Então, é muito importante que a gente pense em filmes, e a plataforma Planeta na Escola, ela já traz muitos filmes, a gente não precisa sair caçando por aí, né? É uma plataforma de educação ambiental, então é bem interessante que vocês olhem tudo que tem, vão lá no síncrono, no assíncrono do nosso curso, e vejam aquela tabela que eu coloquei lá, com todos os filmes, né? O que tem. Escolham filmes, trabalhem com seus estudantes, né? Porque ele pode ser um catalisador, ele pode acelerar, né, as mudanças de atitude. E como podemos considerar verdadeiro progresso humano aquele que compromete os sistemas dos quais dependemos para viver, né? Não é um progresso humano. Bem, se alguém precisar sair, eu já vou colocar essa lista de presença aqui, que agora eu vou começar mais meia horinha num outro assunto. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Não, eu acho que não, hein? Deixa eu ir lá de novo. Não tá indo. Acho que está errado no slide, gente, a lista de presença, mas não se preocupem, eu resolvo isso depois, tá? Não se preocupa com lista, não. Eu vou continuar aqui. Então, a educação ambiental crítica utilizando o cinema como recurso pedagógico. Algum filme ou documentário marcou sua visão sobre meio ambiente ou justiça social? Por quê? Então, essa é uma pergunta que a gente não vai fazer para os estudantes, num primeiro momento, né? A gente vai fazer essa pergunta para a gente mesmo. Quer dizer, eu vi alguma coisa, eu vi algum filme no noticiário aberto,
ou nas plataformas de streaming, ou aqui no Planeta na Escola, ou na TV, ou algum desenho, alguma coisa que marcou a minha visão sobre meio ambiente ou justiça social, então eu preciso me perguntar isso, sabe? Eu tenho que olhar e falar assim, nossa, é verdade, eu assisti aquele documentário, eu assisti aquele filme, e marcou minha visão. Depois daquilo eu nunca mais fiz nada. Que é o que a Tuane falou agora cedo, né? Agora mais cedo. Ela falou assim, olha, aqueles catadores, eles não são a pessoa que tem que ficar envergonhada, os catadores do Homem do Saco, né? Que é o filme do Planeta na Escola. Ela falou, eles não são a quem tem que ficar envergonhado. Quem tem que ficar envergonhado é quem faz aquilo com lixo, que faz os resíduos que não são lixo virarem lixo e faz com que aquele catador se sinta numa condição inferiorizada, mas está tudo errado. Isso foi que a Tuane contou para a gente no início da aula, não é? E ela está dizendo, e aí a pergunta que você tem que fazer para você também, marcou, mas por que marcou? Bom, marcou porque isso é injusto. Por que isso é injusto? Porque não é justo você ter uma pessoa que vai lá, cata meu lixo e ainda fica com vergonha de catar meu lixo. Não é verdade? E aí, a partir dessa pergunta, a gente pode fazer um projeto, por exemplo, sobre separação de resíduos na escola. A gente pode fazer, né, dentro desse projeto, fazer uma visita a uma cooperativa, visitar como que são separados esses resíduos, visitar uma lixeira, a própria lixeira da escola, a lixeira da comunidade, a lixeira da igreja, a lixeira, pedir para eles fotografarem as lixeiras das festas. Já viram festa, churrasco, essas festas assim que a gente vai, que é uma bombona desse tamanho assim, e ali vai pratinho de plástico com comida, com bolo, com churrasco, com copo de refrigerante, com tudo ali, guardanapo e tudo mais. Aí eles fecham assim, como se aquele pessoal que foi dar festa lá naquele lugar não tivesse nada a ver com aquilo. Ele fecha e deixa lá para ser jogado fora, né? Então, são coisas que, por exemplo, o filme O Homem do Saco me levou a pensar, né? Que os estudantes poderiam fotografar as lixeiras, poderiam conversar e tudo mais. Depois que a gente fez essa pergunta para a gente mesmo, algum filme ou documentário marcou sua visão sobre meio ambiente ou justiça social? Porque a gente vai fazer isso com eles. Vocês já assistiram um desenho, vocês já assistiram um documentário, vocês já assistiram uma reportagem, um filme, alguma coisa que tivesse som e imagem, e vocês conseguiram identificar alguma coisa em vocês mesmos que fizeram vocês perceberem que aquilo era injusto, né? Por que a gente precisa fazer essas perguntas? Porque o cinema é uma linguagem educativa que cria experiências significativas que extrapolam o ambiente escolar, né? E ele atua como um mediador cultural que estimula a leitura crítica do mundo, né? Então, lá na escola, a gente vai pegar exemplos para trabalhar as questões de educação ambiental, quaisquer questões, a gente vai pegar na escola um recorte, né? Um recorte e que vai ser sempre muito, muito, muito pequeno. Por exemplo, estou falando aqui da reciclagem. É um recorte pequeno da questão da educação ambiental. Mas o cinema, ele vai proporcionar que a gente amplie essa questão dos resíduos um pouquinho mais. Se eu pegar um outro filme, ele vai ampliar mais um pouquinho. Se eu pegar um outro, ele vai ampliar um pouquinho mais. Então, é muito importante, porque tem imagem, tem som, tem narrativas que fazem com que cada um sinta de uma maneira diferente a mesma coisa e que possa, então, trazer essas experiências sensoriais e aí, então, pensar no seu próprio território, né? Assistir filmes é uma experiência sensível que mobiliza emoções, memórias e reflexões. Essa experiência estética pode provocar identificação e empatia, despertando o olhar para realidades distintas.
O uso do cinema em contextos educativos favorece a construção de uma postura crítica diante das questões sociais. Filmes possibilitam múltiplas leituras da realidade, instigando debates e interpretações que fortalecem a cidadania. Incorporar o cinema nas práticas pedagógicas exige reflexão sobre o currículo e os objetivos da formação. A escolha do filme, o planejamento da mediação e os diálogos promovidos definem seu impacto educativo. Por isso, se você quer ter uma prática pedagógica realmente reflexiva, uma prática pedagógica que vai te fazer ser aquele professor, aquela professora que vai fazer a diferença naquele ambiente, naquele pedaço, naquela escola, naquele território, o filme é um grande aliado. Na educação ambiental crítica, o cinema é um instrumento potente para provocar questionamentos sobre injustiças socioambientais. Os filmes permitem contextualizar conflitos ambientais reais e aproximar os sujeitos das lutas por justiça climática. É muito diferente a gente falar, né? Olha, uma coisa sem filme, né? Olha, aqui no Brasil, em 1500, moravam determinadas comunidades. Essas comunidades foram sendo retiradas desses locais, e essas comunidades foram sendo paulatinamente caladas, né? E sufocadas, e foram injustamente, né? É uma justiça socioambiental, né? Outras comunidades, outras pessoas foram tomando conta daquele local. É diferente de você pegar um filme e trazer o período lá de 1500, né? Um filme, ou um desenho, ou um documentário, ou qualquer coisa que seja, que traga informações sobre 1500, né? Isso que a gente está tentando falar por meio, talvez, de uma foto ou outra num livro didático e tal. As narrativas cinematográficas contribuem para a popularização da ciência e das problemáticas ambientais. Mas a gente tem que tomar cuidado também, né? Por isso que a gente tem que assistir o filme antes, né? Por isso que aqui na plataforma Planeta na Escola, todos os filmes passaram por uma curadoria, passaram por uma aprovação do governo. A gente não pode trazer erros conceituais, a gente não pode trazer coisas que não conversam com a ciência, né? A ciência está aí, ela está legitimada, né? À medida que nós, cientistas, vamos criando as coisas, nós vamos publicando as coisas em locais que fazem toda uma análise, veem se aquilo tem a ver e tal, muitos testes, muitas coisas, para então serem colocados como ciência. Então, também não dá para falar mentira, não dá para falar fake news, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando for usar um material na escola, né? Quando alinhadas a uma perspectiva crítica, essas narrativas despertam o senso de pertencimento e responsabilidade. Então, só que tem que ter a perspectiva crítica, né? Porque para determinados grupos, determinadas comunidades, algumas coisas que para outros grupos deveriam soar como uma insatisfação em relação àquilo, né? Ai, nossa, que coisa mais... Eu estou muito insatisfeito, né? Insatisfeita com isso. Isso é uma coisa que está me dando tristeza. Não estou gostando de ver isso, não estou gostando de ver essa injustiça. Para outras pessoas, se não houver a perspectiva crítica do educador ambiental, o filme pode virar um instrumento de dominação pelo outro lado. Continuar sendo dominação, tá vendo? Ó, é isso aí, ó. Você tá vendo? É pobre, foi para o morro porque quis, não escutou a buzina, não quis escutar, não quis sair da casa, por isso que ele morreu. É isso aí que as pessoas vão falar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com as nossas narrativas. A gente tem que tomar muito cuidado com
o tipo de texto científico que a gente está utilizando. E a gente tem que tomar também muito cuidado para que o nosso objetivo, que é o objetivo de fazer a crítica a uma falta de ética da população mundial com o planeta em função do dinheiro, a gente tem que tomar cuidado que essa crítica não se torne algo exatamente ao contrário, né? E a gente viveu recentemente aí uma grande utilização de recursos audiovisuais para falar de coisas que já estavam superadas em relação aos direitos humanos no Brasil, não é? E também equidade, sustentabilidade, etc. Integrar filmes ao currículo crítico promove uma aprendizagem significativa conectada com o mundo real. Essa abordagem rompe com a fragmentação do conhecimento e valoriza a interdisciplinaridade. Isso aí é outra coisa, né? Porque lá no cinema, você não vai falar assim, agora nós vamos pensar como que vai ser esse cômodo, se ele vai ser quadrado, se ele vai ser redondo, se ele vai ser em forma de pirâmide. Não, tá lá, né? A questão matemática lá dos sólidos, né? Tá lá. A gente no cinema a gente não está separando, né? A linguagem escrita da linguagem falada, da linguagem cantada, ou matemática, história, geografia, está tudo junto e misturado, como é a nossa vida, né? Por isso que ele é tão mágico, porque a nossa vida está lá para a gente utilizar para discutir coisas, não do filme, mas coisas a partir, né, do filme. O cinema permite abordar questões locais e territoriais de forma sensível e articulada com realidades globais, né? Também tem isso. Vamos pegar um filme lá que vai falar das pontes de Monet, né? E aí, como são aquelas pontes? Como eram aquelas pontes quando ele pintou? Como são as pontes onde você mora? Tem ponte onde você mora? Precisa ter ponte? Precisa ter viaduto? Precisa ter passarela sobre a rodovia? Precisa ter o que entende? Então, a gente aborda questões locais e territoriais de forma sensível e articulada com realidades globais. Trabalhar com filmes produzidos em diferentes contextos aproxima os estudantes de outras culturas e modos de vida, e eu diria de outros tempos históricos, né? Outros tempos históricos. Isso é muito legal também, né? Porque a gente tem filmes épicos que são maravilhosos, até novelas épicas, que são maravilhosas, que foram feitas em cima de muita pesquisa, e que, por meio da vestimenta, por meio dos utensílios, dos equipamentos, das cores, das falas, a gente consegue se transportar, né, para aquele ambiente muito diferente se a gente estiver lendo um texto que fala sobre aquela época apenas, né? Então, a gente pode ir para lá e aí, então, pensar como era o ambiente, como eram as relações, o que melhorou de lá para cá, o que piorou de lá para cá, né? Como o ambiente era, como o ambiente é, né? Dá para sentir muito mais pelo filme. O educador atua como mediador na experiência cinematográfica, incentivando a escuta ativa e a problematização. A mediação qualificada potencializa o cinema como ferramenta de formação ética e política. Mais do que informar, o cinema pode inspirar ações concretas, especialmente em contextos de luta socioambiental. Então, inspirar ações concretas, aqui eu coloquei porque eu fico pensando, será que a gente não tem uma árvore de fruta lá na escola da professora, porque a gente realmente não consegue, porque é impossível? Não, eu fico pensando que se a gente tiver
um filme, a gente escolher um bom filme que fale de contextos de luta socioambiental, traga exemplos, traga coisas que aconteceram a partir de uma coletividade, eu acho que a gente consegue plantar aquela árvore de fruta na escola que a professora, no encontro anterior, citou, né? Por quê? Porque os filmes e os exemplos de vida, de filme, de atitudes, eles fazem com que a gente se empodere como alguém que realmente pode, junto com os outros, né, sozinho é muito difícil, junto com os outros, a gente pode dar as mãos e fazer determinadas coisas na escola, né? Por exemplo, o cinema pode nos ajudar a melhorar aquela questão da merenda, que eu falava agora há pouco, do desperdício da merenda, né? Se a gente escolher um bom filme a respeito de segurança alimentar e nutricional, a gente pode fazer com que a escola tenha uma forma de servir os estudantes, né, que seja mais adequada, que seja mais humana, que faça com que esses estudantes realmente se alimentem daquilo que eles, naquele momento, querem se alimentar. É claro que a gente não está dizendo aqui, não quer comer nada, ou quer comer só arroz, ou quer... Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que houve todo um trabalho com educação ambiental e nutricional e alimentar na sala de aula, em outros locais, as crianças, os adolescentes, os adultos, que são os nossos alunos, eles já eles já entraram em contato com essas questões sobre a nutrição, sobre isso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que o local, né, pode ser um local mais agradável, né? Pode ter os pratos de vidro, pode ter os talheres de inox, pode ter garfo e faca, pode ter um serviço mais humano, né? Quer dizer, você não quer isso, mas eu não vou meter no seu prato, então. Você não quer isso, você não vai querer, mas isso aqui veio da horta, vamos provar, vamos fazer uma receita com a horta e tal. E aí o desperdício, isso eu vi acontecer, aconteceu comigo, né? O desperdício foi quase zero, e o que sobrava da merenda, que era uma casca de banana, ou que era uma embalagem de docinho, alguma coisa assim, ia para o lixo correto. Foi aí que a gente chegou a 95% de desvio do aterro, né? A gente só mandava papel higiênico, todo o resto era reciclado ou compostado na própria escola, ou então encaminhado para as cooperativas da região, né? Isso no Butantã, em São Paulo. Então, a gente pede que os estudantes, né, façam projetos transformadores dentro e fora da escola. Aqui, o projeto que vocês vão entregar ao final desse ciclo formativo, ele não é nada grandioso, do ponto de vista de quantidade de ações. Ele é algo que seja muito significativo a partir do cinema. Então, a gente vai escolher um filme da plataforma, e a partir desse filme a gente vai viajar, mas a gente não precisa viajar com 500 categorias. A gente pode caminhar com alguma coisa de forma que a gente faça uma pequena diferença, nem que seja colocar um pote de farinha disponível para aquelas crianças que queiram comer com farinha, né? Bom, o cinema, ele pode sensibilizar para a urgência da degradação ambiental ao apresentar visualmente seus efeitos em cenas impactantes. A escola, ao trabalhar com produções audiovisuais, potencializa o engajamento dos estudantes com a temática e a responsabilidade coletiva. Observar cenários degradados em filmes convida à reflexão sobre práticas humanas insustentáveis.
Essas imagens reforçam o papel da escola na formação de cidadãos conscientes e ativos na reconstrução do ambiente. Então, a gente não precisa trabalhar com filmes horrendos, sabe? Vamos trabalhar com a Segunda Guerra Mundial para ver o que é isso, ou vamos trazer imagens de Gaza, do que está acontecendo agora lá na Rússia, o que está acontecendo na Ucrânia, ou das pessoas que morreram aqui no Brasil, soterradas. Então, não precisamos fazer isso. Nós podemos trazer imagens boas, imagens que façam as pessoas felizes, né? O ambiente é isso, né? Um ambiente, o bem viver é isso, né? É eu ter um ambiente simples e gostoso, eu ter um ambiente tranquilo e saudável, né? É isso que é o ambiente que a gente quer. Então, esses filmes não precisam ser filmes necessariamente que falam de desgraça. Eles podem ser filmes maravilhosos que podem ser romances, livros maravilhosos que levem às artes, que levem às grandes elaborações sensíveis e lindas, e trazer no seu bojo a possibilidade das perguntas, das boas perguntas, né? Para que os grupos busquem boas respostas e boas ações. O cinema documentário traz à tona a perda de espécies como sintoma de desequilíbrio ecológico, por exemplo, né, no caso da biodiversidade. Na escola, a discussão desses filmes amplia a compreensão sobre interdependência e valor da vida diversa. As cenas com espécies ameaçadas dispersam a empatia e a urgência por conservação. Quando debatidos em sala, filmes motivam ações práticas como hortas escolares e projetos de recuperação ambiental. No caso da crise climática, o cinema revela com clareza os efeitos extremos das mudanças climáticas, mobilizando emocionalmente o público. A escola pode usar esses recursos para fomentar debates sobre adaptações locais e justiça climática. Bem, a gente ainda tem alguns conteúdos, e agora já entrando na parte das estratégias, né? Quando a gente vai falar dos círculos de cultura, quando a gente vai falar da sala de aula invertida, então, os próximos slides vão nos levar a isso. Então, eu vou deixar para o próximo encontro 6, que vai acontecer na quarta-feira que vem. Eu vou agradecer muito por vocês terem ficado comigo aqui esse tempo todo e terem conversado, discutido. Vou pedir que vocês façam as atividades obrigatórias 1, 2, 3, 4 e 5, e que vocês convidem pessoas para entrarem lá no WhatsApp com a gente, tá bom? E qualquer coisa durante a semana é só me chamar. Eu estou como Mônica lá, viu? Chama a Mônica lá no grupo, que sou eu mesma, e aí eu respondo e a gente vai se falando. Ou pelo WhatsApp, que aí eu estou comigo mesmo. Tudo bem, gente? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu preciso compartilhar com vocês o seguinte, eu precisei retornar aqui na UDESC ontem, e eu vi um banner gigantesco do Planeta Escola. Vai acontecer agora, acho que dia 23 de setembro, até o final do ano, né, até novembro, se não me engano. Aí eu pensei, cara, que legal, estou participando, né, desse ciclo formativo, e, enfim, né, o projeto em si é um projeto, acho que é bem maior do que esse ciclo formativo de agora, né, mas achei bem interessante que ele tá em todos os lugares. Depois eu vou tirar foto e vou postar lá. Era isso aí que eu ia pedir. Eu estou responsável pela área, né, do ciclo formativo, mas aí sim a Mônica, ela faz o planeta.doc e tudo, né? Porque a empresa é dela, né? O Planeta na Escola é da Mônica. E tá um sucesso mesmo, muita curtição nas redes sociais. E a gente está bem ansioso pelo início do Planeta.doc, que vai ser
um sucesso mesmo. Obrigada, Karine, por ter lembrado disso. A gente espera, então, a postagem desse banner. Ok, vou mandar. Posso falar, então? Eu só tenho uma dúvida. Os projetos e as atividades que tem no grupo, tem no Planeta Escola, meio que pedem para que a gente tenha um grupo de estudantes para a gente atuar com eles. E daí eu sou estudante ainda, eu não trabalho com nenhum grupo de estudantes. Então eu queria saber o que eu posso fazer, como que eu posso fazer esses projetos. Tá muito. Eu gostaria de convidar as outras professoras para alguém fazer parceria com a Tuane. Alguém que tenha... Porque eu acho que a Karine também vai precisar, não vai? Karine, você tem estudante? Não, eu tenho aluna, eu não estou dando aula no momento, eu faço parte de grupos de aula, de alunos, enfim, mas eu não estou lecionando no momento. Então, eu acho que o caso da Karine e o caso da Tuane é o mesmo. Na verdade, o que vocês vão fazer é um projeto fictício, né? Se vocês não têm estudantes, vocês fazem um projeto fictício, mas não fica tão rico. Aí talvez a Ana Paula, a Grace, a Marcela, tenta conversar, gente, lá no grupo. Não é obrigatório fazer parceria, mas seria uma oportunidade de vocês visitarem, ainda que virtualmente, uma sala de aula, proporem coisas, estarem lá. Eu acho que vai ser muito mais rico do que vocês inventarem alguma coisa para um aluno fictício. É uma opção. A minha proposta mesmo de projeto, como eu estou trabalhando no projeto cultural, né, como CNPJ, como PJ, é criar shots audiovisuais e publicar na rede social desse projeto cultural. E a criação desses mini docs, que é entrevista com as professoras desse projeto, para trazer, né? Enfim, todo ano é feito isso, mas é mais como material de comunicação do perfil deste projeto. Então, não tem problema nenhum. Respondendo às questões que a gente coloca lá nas 5 atividades obrigatórias até o momento, não tem problema nenhum. O que você vai fazer, se é individual, se é em grupo, nada disso. O que eu gostaria que acontecesse, à medida que vocês estiverem fazendo, é terem dúvidas. Porque sempre que a gente vai a campo, a gente vai ter alguma dúvida sobre educação ambiental e cinema. E aí, terem essas dúvidas e trazerem para o grupo para a gente aperfeiçoar, sabe? Perfeito. Mais alguém, gente? Grace, está perguntando da lista de presença? Eu acho que eu salvei a minha lista de presença como se fosse esse filme aí. Então, não precisa se preocupar, tá? Com a lista de presença, eu já anotei as presenças de vocês aqui de hoje, e assim que vocês receberem esse vídeo formatado, já com prontinho, que vocês vão receber de novo lá na plataforma, aí vocês assinam a lista nesse filme aqui mesmo, tá? Vai aparecer, eu vou arrumar, tá bom? Então, um abração para vocês, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela companhia, pela oportunidade de eu poder falar de uma coisa que eu respeito tanto, amo tanto, que é de educação ambiental. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite.